Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, se tiver alguém nos visitando, aqueles que estão nos vendo ao vivo, que não me conhecem, meu nome é Wesley Pereira, sou membro aqui da IBAV, a gente já tem caminhado aqui com o pastor Renato há alguns anos, e nós no coube hoje a missão de substituí-lo, já que ele está de férias. Então, hoje, a palavra vai ser conosco, amém? Espero, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao seu coração, assim como o pastor Renato aqui prega, porque é o mesmo Espírito que habita nele, habita em mim, amém, irmãos? E a minha oração é para que o Senhor, ele fale ao seu coração, assim como falou comigo, e que o Espírito Santo do Senhor testifique com o teu Espírito aquilo que ele deseja nesta noite, amém? Então, vamos colocar de pé, vamos estar orando por este momento, pedindo para que o Senhor, ele cele os nossos pensamentos nele, pedindo para que o Senhor prepare o nosso coração e que ele tenha liberdade de falar aquilo que ele deseja. Amém? Pai, eu te louvo, Senhor, por mais esta oportunidade. Te louvo, Senhor, por poder aqui compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor me deu para esta noite. Mas eu peço, Senhor, que não fique nas minhas palavras, que não seja nada de mim mesmo. Eu peço que seja o Espírito Santo do Senhor a ministrar nesta noite. Peço também, ó Deus, que o Senhor testifique no coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor deseja para esta noite, Pai. Pai Todo-Poderoso, que esta noite seja uma noite de revelação do Senhor. Que o Senhor venha se revelar a nós. Que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, nos sentar na mesa com o Senhor e receber mais de Ti nesta noite. Pai, prepara os nossos corações. Que durante a palavra eu também venha a ser ministrado assim como os meus irmãos. Prepara o nosso coração para a semente que será plantada. Fale aos nossos corações. Pai, que nada venha tirar a nossa atenção do Senhor. Que os nossos olhos estejam no Teu santo trono de graça. E que os nossos corações estejam sensíveis ao Espírito Santo do Senhor. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar, irmãos. Vou pedir aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 34. Amém? Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, vai dizer. O título é Pedro é avisado. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando converteres, fortaleça teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conheces. Amém. Só até aqui, irmãos. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Irmãos, essa noite eu quero falar um pouquinho sobre Pedro. E lendo um pouco sobre Pedro, eu pude perceber 2 coisas. A primeira, a história de Pedro, ela é fantástica. E a segunda é que como a história de Pedro pode se parecer com a minha história e com a sua história. Pedro, ele sai do status de um homem caído, sem conhecer a Cristo, e alcança o status de um homem cheio da presença de Deus, que já é aquele Pedro lá de Atos. A história de Pedro
é cheia de altos e baixos, irmãos. Lembrou de alguém? Está lembrando de alguém? A minha história também é assim, cheia de altos e baixos. Graças a Deus, já foi mais. Hoje é menos. Hoje eu tenho vivido mais altos do que baixos pela misericórdia do Senhor e pela graça dele. Mas talvez você tenha lembrado de você, lembrado da sua vida, ou lembrado de alguém que você conhece, que serve ao Senhor, mas que assim como Pedro, também vive de altos e baixos. Pedro, ora, era corajoso ao extremo. Corajoso ao ponto de olhar para Deus, olhar para Jesus, caminhando ali sobre o mar, e dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. E ir. Louco, né? Se a gente for ler só essa parte sobre Pedro, a gente vai falar: uau, é essa fé que eu quero. É essa. Eu falar: Senhor, se é tu, manda que eu vá. E sem ver nada, pela fé, descer do barco e caminhar sobre as águas. Afundou, irmãos, ele afundou. Mas ele deu alguns passos, foi corajoso para sair do barco. Ora, Pedro era covarde, ao ponto de negar Jesus, como está lá em Mateus 26, do 69 ao 72. Ele ia de um extremo ao outro. Uma hora muito corajoso, outra hora muito covarde. E muitas das vezes assim foi a minha vida. Muitas das vezes eu estava no meu auge com o Senhor, e eu falava: tenho vivido o melhor de Deus. Nas conversas com os meus amigos, crentes e não crentes, eu me colocava como super crente. Dias depois, estava mal, inconstante. Por isso que eu falei que a história de Pedro, ela se parece um pouco com a minha. Talvez você está ouvindo essa palavra e se veja também na história de Pedro. Um momento da tua vida você está: uau, esse é o melhor ano, esse é o ano top. Minha comunhão com o Senhor é tremenda. Eu entro no meu quarto, fecho a porta, antes de eu abrir a Bíblia, eu já sinto a presença do Senhor. O céu transborda ali dentro. A presença de Deus é notória naquele quarto. E eu passo ali horas e horas e horas com o Senhor. E aí você fala: eu não sei viver sem isso. Sem isso não dá. Passa-se o tempo, aí esfria. Correria do dia a dia, correria do trabalho, família, quem estuda, né? Faculdade, colégio, os afazeres. E aí aquela busca já não é mais a mesma. Aí aquela intensidade do quarto nem acontece mais, porque muitas das vezes a correria não te deixa você buscar o Senhor. Será que isso acontecia só comigo? Ou você está lembrando de alguém? Talvez você não está nem se vendo nessa pregação, irmãos. Mas às vezes você conhece alguém que é desse jeito. A pessoa caminha contigo já há um tempo, ao ponto de você falar: ixi, está mal. Ontem estava bem.
E aí aquela busca no quarto já não acontece mais, já não dá mais tempo de orar, já não dá mais tempo de nem fechar a porta do quarto. E aí começa a vir outras coisas, outras propostas. Talvez dentre essas propostas você também tenha caído como Pedro caiu e nem percebeu. Porque se a gente for estudar a fundo esse texto que a gente acabou de ler sobre Pedro, ele estava se achando, irmão. Para ele era o top dos discípulos. Esse texto que a gente leu, os versículos acima vai dizer que eles estavam discutindo entre eles para saber quem entre eles era o maior. Não, eu sou maior. O outro, não, eu que sou. Não, sou eu porque talvez eu fiz isso. Acredito eu que estava assim, aquela situação. Não, eu já fiz isso. O outro, não, eu já fiz aquilo. E aí eles discutindo entre eles, foram perguntar para Jesus e tal, até chegar ao ponto que Jesus fala essas palavras para Pedro. E mesmo assim, ele diante do mestre ali, o mestre falando para ele, ele falou: Senhor, eu estou bem, pô. Quantas vezes, irmãos, eu mal se aproximava de mim um irmão, um amigo, meu pastor. E aí, guerreiro, como é que você está? E eu, suave, pastor, estou bem, estou no meu melhor. Como Pedro. Jesus está avisando para ele, falou: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, amigo, como trigo. E eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que quando tu se convertas, fortaleça teus irmãos. Palavra dura, irmãos. Pedro olha para o Senhor e fala: Jesus, estou pronto para ser preso e morto por ti. Oh, irmão, quantas vezes as pessoas se aproximavam de mim e aí eu falava: tô de boa, mano. Quiser fazer um jejum, nós estamos aí. Por dentro, só a misericórdia do Senhor. Logo depois de Pedro falar isso, mais para frente a gente vai ver a queda de Pedro. Mas antes de falar da queda de Pedro, eu quero falar alguns passos que levaram Pedro àquela queda. Teve inúmeros, irmão, poderia ter mais, mas separei 3. Primeiro, que Pedro era presunçoso. Presunçoso. Achava que era melhor do que todos, superior do que todos, mais inteligente do que todos. Que não falei. Para ele estava bem. Para ele estava bem. E da onde eu tirei isto? Mateus 26, 33. Tem como projetar aí? Mateus 26, 33. Quem quiser ir abrindo, irmãos. Mateus 26, 33. Mais um diálogo ali com Jesus, e Pedro fala: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro, ele achava superior aos outros discípulos. Achava que ele era o cara. E que nem eu falei,
Pedro achava que ele estava bem. E talvez você passou por aquela porta hoje achando que você está bem na tua caminhada com Jesus. Estou bem, Senhor. Caminho contigo, leio tua palavra. E eu quero te dizer que muitas das vezes isso não vai ser elemento para dizer que você está bem. Sabe por quê? Porque Pedro estava caminhando lado a lado com o mestre. Pedro estava ouvindo a palavra direto do mestre. Contato direto ali com o homem. E isso não evitou a queda dele. Pedro era segundo, né? Segundo passo. Segundo passo errado de Pedro. Pedro, ele era muito despreocupado. Talvez por causa da sua presunção, por achar que ele era o cara, ele estava nem aí não. Despreocupado. Tranquilo. Estou de boa. Mateus 26, 40. Dá para projetar aí? Quem quiser, tiver aberto aí em Mateus 26, só caminhar mais um pouco. Nesse momento aqui, Jesus, ele sai para orar. Já caminhando já para a crucificação ali, pouco antes. Aí leva com ele Pedro e mais alguns discípulos. E aí lá no versículo 40 ele vai dizer: ele saiu para orar e pede para eles ficarem vigiando. E quando ele volta, 26, 40, e voltando para os seus discípulos, achou adormecido. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo. Jesus dá a missão para ele, sai, e quando Jesus volta, Pedro está dormindo. Despreocupado demais, irmãos. Tranquilo demais. Característica de um cara presunçoso. Que você acha o cara que está bem, está de boa. Imprudente demais. Sem cautela. Descuidado. Outro texto que eu separei para a gente poder ter uma base disso foi o texto de João 18, do versículo 10 ao versículo 11, que vai dizer: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde essa espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Imprudente. Creio eu que ele se achava tão o cara, que ele se achou no direito de defender Jesus ali. O que eu quero dizer com esses 3 passos? Que muitos de nós, irmãos, podemos ter essas mesmas características e nem perceber. Porque Pedro por si só ele não percebeu. O Senhor falava e Pedro era fraco de entendimento, era lento de entendimento. Ou ele não entendia, ou ele não queria entender. Diferente de nós? Não, irmãos. Não é diferente de nós. É as mesmas falhas.
que a gente não pode fazer é cometer os mesmos erros, ao ponto da gente negar Jesus como Pedro negou. Talvez no meio da tua correria, no meio do teu dia a dia, no meio ali de todas as suas tarefas, você já tenha tido proposta para negar Jesus e nem percebeu. Talvez já tenha até negado e não percebeu. Talvez já tenha até caído e nem percebeu. Porque, como o apóstolo Paulo mesmo diz, tem pé que vigie para que não caia, amém? Todos nós somos propícios a isso todos os dias. É pela misericórdia dele. Só que o Deus que Pedro servia e o Deus que eu e você servimos, Ele sabe o início, o meio e o fim. Ele sabe todas as coisas. Quando o Senhor Ele chamou a Pedro, Ele não chamou a Pedro pelo que Pedro era no início, um pescador. Quando o Senhor Ele chamou a Pedro, Ele não chamou a Pedro por aquele Pedro que estava diante dele ali, rebatendo as falas dele. Quando o Senhor chamou a Pedro, Ele chamou pelo aquele Pedro lá de Atos. Porque o Senhor, Ele, como eu disse, Ele sabe o início, o meio e o fim. Ele não chamou Pedro por quem Pedro era. Ele chamou Pedro por quem Pedro ia ser nele. E talvez quando eu comecei aqui a citar as características de Pedro, você lembrou de alguém, você se viu na pessoa de Pedro. E aí a gente vai caminhar. Eu comecei contando essa história de Pedro toda, para mim a gente chegar aonde eu quero, o meio da palavra, o fundo da palavra. Irmãos, o Senhor te chamou não é por quem você era ou quem você é hoje. Porque por mais que hoje você esteja aqui, cheio do Espírito Santo do Senhor, não se viu em nenhuma característica dessa, eu vou te falar, Deus quer mais do que isso. Deus quer mais do que isso. Hoje o cheio que você acha que você está é pouco para Deus. Porque senão você já tinha sacudido a Angra dos Reis, já tinha sacudido o Rio de Janeiro, já tinha ganhado essa nação sozinho. Então eu estou te falando, se você está sentado aqui hoje, você acha que está cheio do Espírito Santo, está transbordando, talvez é o cara de hoje. O Senhor quer mais. Quer mais entrega, quer mais busca, quer mais desempenho. Para amanhã ou depois, outra geração ou outra, se o Senhor não vir, as pessoas estejam dando você aqui talvez como exemplo. Uma pessoa que chegou próximo àquilo que o apóstolo Paulo fez ou até mais. Porque Jesus disse que nele nós faríamos obras maiores que a dele. Então qual foram as obras de Paulo, de Pedro, que a gente não pode fazer? Amém? Nós podemos fazer tudo no Senhor. Foi Ele que disse, não foi eu. Então o Senhor chamou Pedro por aquilo que ele seria em Atos. Aí a caminhada de Pedro foi o seguinte. O Senhor avisa para Pedro, no texto que a gente leu. Ele já tinha sido avisado ali. Satanás pediu para peneirar vocês. Peneirar como trigo. Li um pouco sobre peneirar como trigo, irmão. Não difere muito do que é peneirar areia no tempo de hoje, não. Eu acho que falar sobre peneirar aqui e dar a areia como exemplo, eu acho que vai ser mais fácil no nosso entendimento. E quando a gente, pelo menos os homens aqui, entende que quando você peneira a areia, é o quê? Para cair, aí mais fino, o resto a gente vai jogando fora. Então, se Satanás pediu para peneirar os discípulos, o que ele queria já era lançar alguns fora ali na hora. Eu vou peneirar e alguns já vou lançar fora. E o engraçado é que quando o Senhor fala para Pedro ali da queda, ele fala, pediu para peneirar vocês no plural, mas ele fala, mas eu roguei por ti, só no singular. Para que a tua fé não desfaleça. Para que quando se converteres, fortaleça os teus irmãos. Fala igual o irmão Marcão gosta de falar, o irmão Flávio fala muito. Pedro era um vacilão, irmão.
assim como eu já fui um dia, e eu oro para que eu não seja novamente. Talvez assim como você já foi um dia, e aí a gente tem que orar para que você não seja novamente. Ou talvez como você tem sido, e nem percebeu. Porque Pedro ali não tinha percebido que ele era um vacilão não, ele achava que ele era o cara. Aí Pedro é avisado da sua queda. Mais na frente, em Lucas 22, a partir do versículo 54, nós vamos ver Pedro negando Jesus. E aí foi a queda dele. Então, Lucas 22, a partir do versículo 54, amém? Então prenderam e o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Aquele cara que tinha acabado de falar alguns versículos antes para Jesus, que ele estava pronto para morrer e ser preso e morrer por Jesus. Quando Jesus foi preso, ele ficou de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos ao que se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também dele? Pedro, porém, disse: Homem, não sou. Passado quase uma hora, outro afirmava: Também este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virou-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro lembrou do que o Senhor tinha falado. Mas eu creio, irmãos, que quando Jesus olhou para Pedro, ele não olhou com um olhar de condenação para Pedro. O Senhor é rico em misericórdia. Eu creio que quando o Senhor olhou para Pedro, ele olhou e falou: Eu te falei que você não era o cara. Eu te falei que você não estava pronto. Mas você caiu. Só que eu acho que ali a ficha de Pedro caiu. E aí Pedro entendeu que ele não era aquilo tudo que ele achava que era. E aí vem mais um aprendizado para a nossa vida, irmãos. É olhar para Jesus e falar: Senhor, eu não sou quem ainda o Senhor espera que eu seja. E isso é todos os dias, para que a altivez, o orgulho não tome conta do nosso coração e ocupe um espaço que é só de Jesus. E nós caminhamos até aqui para a gente chegar na redenção de Pedro. Porque o foco, irmãos, é te fazer comparar a sua vida agora, talvez com os vacilos que Pedro deu, com vacilos que você dê nos dias de hoje, que não sejam os mesmos, mas que possa estar te fazendo negar Jesus e você não está nem percebendo. Se você chegou a esse entendimento, que tem coisas que têm minado a sua fé, tem coisas que têm tirado de você a oportunidade de ser melhor no Senhor, porque, que nem eu falei, o Senhor não te chamou por aquilo que você era, nem por aquilo que você é hoje, é por aquilo que você vai ser na mão dele. Na sexta-feira aqui a gente teve um culto de jovem aqui abençoado, cara. E eu creio que daquele dia, de sexta-feira para cá, muita coisa mudou. Mas a palavra que foi liberada ali, que tem jovens ali, com potencial para ganhar não só este bairro, mas ganhar essa cidade, ganhar o estado do Rio de Janeiro, ganhar essa nação, permanece, porque foi a palavra do Senhor. Então, se o Senhor tem projeto ali para aqueles jovens, e eu creio que tem, porque senão eu não teria falado, para o Senhor fazer só depende de quê? Da gente.
que Ele tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez lá na cruz. Tudo já foi liberado, é só a gente virar a chave, trocar a mentalidade, pegar a mente de Cristo, se apossar dela e colocar em prática. Praticar, 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 praticar. Então nós vamos falar de restauração de Pedro. João, vamos abrir? João capítulo 21. João capítulo 21, nós vamos ler os versículo 15 e o versículo 17. Deus maravilhoso nós servimos, irmãos. Amém? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta-te as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Segurar até aqui. Olha que Deus maravilhoso. Jesus, ele avisa para Pedro que Pedro cairia. Pedro nega Senhor 3 vezes, sendo avisado. Lembrou, entristeceu-se e chorou amargamente. O Senhor então volta, manda chamar Simão. Depois de ter comido, faz 3 vezes a mesma pergunta: Simão, tu me amas? 3 vezes ele negou, irmão, e 3 vezes ele respondeu que amava. O mais interessante é na terceira vez, é a terceira resposta. No versículo 17, diz: perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu, porque Jesus lhe perguntava pela terceira vez, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Em outra tradução vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. Esse Pedro aqui já não era o mesmo presunçoso do primeiro texto que a gente leu. Não era aquele Pedro que Jesus estava falando assim: ó, Satanás pediu para te peneirar, pediu para peneirar vocês, e eu orei por você, para que você não desfaleça tua fé. E ele falou assim: não, Senhor, eu estou pronto para ir preso para morrer por ti. Não. Dessa vez ele falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu creio que aqui Pedro quis dizer o seguinte: Senhor, eu não sei de nada. Eu achava que eu sabia, eu caí, me arrebentei todo. Quem sabe de tudo é tu, Senhor. Era outro homem, um homem quebrantado, disposto a ouvir o que o Senhor estava falando. E eu creio que aqui Pedro foi restaurado.
Pedro foi restaurado. O ministério de Pedro aqui, ele foi restaurado, irmãos. Porque aqui acontece tudo de novo. Ele negou 3 vezes, ele disse que ama 3 vezes. E algo que me chamou muita atenção nesse texto quando eu li, assim, cara, que é uau. O versículo 19, aí o Senhor começa a falar. Jesus começa a falar no versículo 18, vai falando algumas coisas para Pedro. E no versículo 19 ele diz assim, Jesus diz, justifica, né, o versículo anterior, aí fala a Bíblia. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia de ter e de glorificar a Deus. Então, disse-lhe. Aí Jesus diz para Pedro de novo, lá no versículo 19. Segue-me. Olha que loucura. Começou de novo, irmão. Quando Jesus falou para Pedro aqui, segue-me, é um novo Pedro. Não é mais aquele Pedro que estava rebatendo com Jesus, e nem era aquele Pedro lá do início pescador, que Jesus falou, segue-me. O passado tinha ficado. Aquilo que Pedro achava que era o top, naquele momento ali que era presente diante do Senhor, achando que estava pronto para qualquer coisa, virou passado. Porque logo depois ele caiu e o Senhor restaurou o ministério dele. E restaurado o Senhor falou para ele novamente, segue-me. 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 Irmãos, eu estou falando de um Deus que é misericordioso para com a nossa vida. Estou falando de um Deus que é sensacional. Flávio, se o ministério de louvor quiser subir, tá? Eu estou falando de um Deus que quando Ele te chamou, Ele sabia tudo o que ia acontecer na sua vida. Assim como na vida de Pedro, o Senhor, quando Ele te chamou, Ele sabia que você ia ter os dias difíceis. Ele sabia que você poderia negá-lo. Irmãos, dependendo do potencial de que você vai ser em Deus, Satanás tem pedido para peneirar você por diversas vezes na sua vida. E se você estiver de pé até hoje e não caiu, é porque o Senhor tem rogado pela sua vida. Mas se em algum momento você caiu, eu quero te dizer uma coisa, do mesmo jeito que o Senhor restaurou o ministério de Pedro, o Senhor quer restaurar o teu ministério nesta noite. Se em algum momento durante a tua caminhada você negou Jesus, você cometeu algo que não foi de encontro àquele tamanho do teu chamado, e você regrediu e caiu, o Senhor fala para você, como Ele falou para Pedro aqui, novamente, siga-me. Como foi lá naquele dia que o Senhor te chamou e você começou a servir a Deus, lá no início da tua caminhada, o Senhor hoje está te dando a oportunidade de novamente e está falando, siga-me. Porque nós servimos um Deus que Ele é misericordioso, um Deus que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Irmão, Deus sabe do início, meio e fim de todas as coisas. Antes que o mundo houvesse, Ele já era Deus. E quando tudo isso acabar, Ele vai continuar sendo Deus. E nós vamos estar lá cantando, Santo, 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 Santo é o Senhor. Só que para estar lá cantando, irmãos, se você está aqui nesta noite e tem vivido uma vida, desculpa aqui a palavra que eu vou falar, como eu falei de Pedro, uma vida de vacilão, que vacilou, que caiu. Irmãos, isso é normal, porque aconteceu com ele. Pedro saiu dali, e Pedro foi cheio do Espírito Santo, lá em Atos, e Pedro saiu sacudindo. Nós vamos ver relatos de Pedro, que quando ele passava, a sombra dele, as pessoas colocavam ali os enfermos para que fossem curados. Irmãos, Pedro transbordava o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que se apegar ao quê? A restauração de Pedro. Quem Pedro foi? Pedro foi a rocha. Irmão, se eu e você
tivermos a mesma atitude de reconhecer que nós não sabemos nada, que nós não somos nada, que quem sabe tudo é Ele. O Senhor pode nos encher do Espírito Santo de tal modo que aonde a gente colocar os nossos pés, os lugares vão se estremecer. Vidas serão salvas, pessoas serão curadas. Então esse é um momento de reflexão, irmãos. Esse é um momento de reflexão. É o momento de você orar ao Senhor e falar: Senhor, Pai, é tempo de você orar ao Senhor e falar: Pai, talvez em meio à minha correria, talvez em meio a tantas dificuldades que eu tenho colocado, eu também tenho te negado, ou eu também te neguei como Pedro negou. Mas hoje, diante da palavra que aqui o irmão leu, que Pedro foi restaurado, eu peço, Senhor, restaure a minha vida também, restaure o meu ministério também. Se você colocar de pé, irmãos. Vamos se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Se você estiver aqui hoje, nesta noite, não está precisando de nada disso, mas conhece alguém que está, então comece a interceder por essa pessoa, porque se você é servo do Senhor e transborda do Espírito Santo, você tem que inundar o outro. É um tempo de restauração. Que nem eu falei, eu creio. Se você não tem andado errante perante ao Senhor, até hoje, se encerrou aqui, irmãos. O Senhor está falando para você: segue. Faça como Pedro. Faça como Pedro. Traga o arrependimento ao seu coração e fala: Senhor, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Quem sabe é o Senhor. O Senhor que sabe o início, o meio e o fim de todas as coisas. Mas eu creio que pela tua misericórdia esse não é o fim do meu ministério. É o início, hoje. E eu peço que o Senhor restaure a minha vida, assim como o Senhor restaurou a vida de Pedro. Senhor, eu quero ser igual a Pedro, mas aquele Pedro de Atos. Aquele Pedro que estremeceu onde quer que botou a planta dos seus pés. Aquele Pedro que até hoje nós falamos dele. Ora, irmão, pede ao Senhor. O Senhor é Deus misericordioso, de cura, de restauração, de transformação. É o tempo de mudar de vida. Se você está na tua casa, está nos vendo agora, e tem andado desanimado, se não tem vindo aos cultos por uma escolha sua, com medo, irmãos, eu respeito. Mas se você está desanimado, o Senhor quer te restaurar nesta noite. E o mesmo Deus que se faz presente aqui, Ele está aí na tua casa. Se ajoelha, se coloca, se prostra diante do Senhor, fica em pé, grita, ora para que Ele faça uma restauração na sua vida, que Ele restaure o teu ministério novamente, o teu chamado. Ora, irmão, é tempo de orar.